difícil, irmãos, não é fácil. As vozes da medicina estão dizendo uma coisa contrária, mas eu prefiro ficar com o quê? Com a palavra que diz: bendiga o Senhor em todo tempo. Eu não preciso das circunstâncias para bendizer o meu Deus, Ele continua sendo Deus. E a palavra hoje é: eu estou triste, estou desempregado, estou descontente com a minha casa, estou descontente com a minha igreja, estou descontente com o meu trabalho, estou descontente com aquele irmão, com aquela irmã. Sim, mas o Senhor continua sendo digno de louvor. Essas vozes que tentam tolher, tirar a minha alegria, porque o texto está dizendo aqui no versículo 2: ouçam vocês que estão assim oprimidos por essas vozes, alegrem-se, está dizendo no versículo 2, e sabe qual é a consequência dessa alegria? Proclamem. É o que eu estou fazendo aqui nessa manhã e quero te convidar, te conclamar a fazer. Proclamem a grandeza do Senhor junto comigo, como diz o salmista me chamou a proclamar. Eu estou transmitindo essa mensagem para você aí na sua casa e aqui agora. Venham comigo, eu também estou triste com muitas coisas de enfermidade que estão acontecendo na minha família. Talvez o seu caso não seja enfermidade, seja uma luta, essa luta que você está passando, mas junto comigo, junto com o salmista, junto com o Espírito Santo convocando nessa manhã, eu quero dizer para você: venham comigo, vamos conclamar, vamos declarar que o Senhor é bom, que Ele é grande, que Ele é digno, porque esse Senhor, como diz o versículo 4, Ele responderá, porque o salmista está dizendo o seguinte: juntos exaltemos o seu nome, porque eu busquei o Senhor, e Ele me respondeu, e olha só que maravilha, Ele livrou-me de todos os meus temores. Isaías nos diz: desde a antiguidade não se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Nós precisamos esperar na voz do Senhor. Esta noite eu trarei uma palavra baseada em uma visita que eu fiz essa semana para uma irmã querida aqui da igreja, que é aflita na sua aflição, na sua opressão, que é, como diz o salmista aqui, fui visitá-la, orar com ela, com sua família, e Deus ministrou naquela visita que um texto, e eu compartilhei aquele texto com aquela irmã, e aí aquele texto ficou no meu coração. Então eu entendi do Espírito que era que eu preciso trazer sobre Apocalipse nessa noite, falando sobre a volta de Jesus, o final dos tempos. E a mensagem que me traz esperança é que está no capítulo 22, o capítulo final de Apocalipse, dizendo: tudo vai acabar bem para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus sofrem, são oprimidos, mas eles sabem que o final é de lágrimas enxugadas, restauração. Quero caminhar para o final dessa reflexão dessa manhã te perguntando: em qual voz você vai acreditar? Aquela que tem ouvidos, ouçam o que o Espírito está dizendo ao Senhor, a vocês. Eu, pela fé, decido crer nessa palavra e louvarei ao Senhor. Louvarei ao Senhor. Em todo tempo bendirei ao Senhor. O seu louvor, como diz o outro salmista, estará continuamente em meus lábios. O meu louvor permanecerá sendo ministrado ao coração de Deus, independente do que está acontecendo. A minha pessoal, do pastor Roque, é essa luta de enfermidade que estou vivendo, que compartilho aqui com vocês. Mas eu continuarei a louvar ao Senhor. Qual é a sua luta? O que tem te oprimido? O que tem te entristecido? Nunca, meu irmão e minha irmã, deixe que a sua espiritualidade seja diminuída por causa das vozes que não vêm do Senhor, por causa das tristezas que as pessoas ou que coisas
causam no seu coração. Na verdade, biblicamente falando, se a minha espiritualidade, se o meu relacionamento com Deus diminui por causa de coisas que acontecem ao redor de mim, ou porque pessoas me machucaram, maltrataram, na verdade, o meu relacionamento com Deus sempre foi superficial. Porque o meu relacionamento com Deus, ele precisa ser precioso, guardado, crescer, e a partir das lutas que acontecem, ele aumenta. Relacionamento saudável com Deus, ele cresce quando vem as lutas, não diminui. Se você já ouviu algum cristão dizer assim, minha vida espiritual caiu por causa que o Elias falou um negócio para mim uma vez, e aquilo me deixou tão mal, e eu fiquei mal na minha vida espiritual. Então a sua vida espiritual que estava com problema, irmão, porque quando vem a luta, o que está em Deus, ele se refugia no Senhor. Ninguém se refugia, ninguém foge de Deus quando vem o problema. Se Ele é o único refúgio, socorro bem presente na hora da angústia, não é isso que a gente fala, que a gente canta? Socorro bem presente na hora de angústia é o meu Senhor. Não é isso que a gente declara? Nos momentos a gente canta, né? Se a doença vier, Ele é Deus. Se Deus curar, Ele é Deus. Não é isso que a gente canta lá na música? A gente fala, mas na hora que vem a luta, é aí que eu vou para o Senhor. É aí que eu jejuo, é aí que eu clamo, é aí que as madrugadas são visitadas pelos meus joelhos no chão, dobrando-se e clamando ao Deus da minha vida, da sua vida, da nossa vida. Lembrem-se que as lutas, elas podem servir positivamente, é por isso que Tiago capítulo 1 fala, não desprezei as tribulações, não desprezei as lutas, por quê? Porque as lutas são termômetros que mostram qual é o nível, e glória a Deus, como diz várias porções da Bíblia, glória a Deus até pelas lutas, porque quando eu estou em crise, é que eu vejo o quanto eu estou no Senhor, e quando eu percebo que não estou no Senhor como deveria estar, vem uma coisa do Espírito que me quebranta, e aí eu me arrependo. Puxa Senhor, olha, eu achei que eu estava com a bola toda, ó. Eu achei que a minha vida espiritual com o Senhor estava assim, ó. Mas veio essa crise e eu percebi que não. Pastor, a gente não pode ficar triste, a gente não pode ficar chateado com as lutas. Não é isso que eu estou dizendo nessa manhã. Eu estou falando de relacionamento com Deus. Sua vida com Deus. E o salmista nos exorta, me exorta, te exorta nessa manhã com a seguinte coisa, com a seguinte proposta: bendirei ao Senhor em todo tempo. Todo tempo. Os meus lábios sempre louvarão, e a minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam vocês, e agora eu transfiro para você, assim diz o Senhor, ouçam vocês oprimidos, se alegrem e proclamem a grandeza do Senhor junto comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busque o Senhor, busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, e todos os meus temores Ele me livrou. Glória a Deus. Se você ainda não foi livre desses temores que estão no seu coração, creia, haverá um momento, Santiago, que toda lágrima vai ser enxugada. Isso pode acontecer aqui ainda na terra, mas no dia que o Senhor abrir os céus. E aqui eu concluo dizendo o seguinte: o que começou, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, a vocês, a nós, filhos, servos do Altíssimo Deus. Assim como no filme, aquela criança teve que se concentrar numa única voz, assim como diz a música do irmão que eu citei, dentre as muitas vozes, eu escolhi ouvir a voz da verdade. Agora, em nome de Jesus, busque ao Senhor, para que a voz que você esteja ouvindo seja a voz do Senhor. E isso só é possível a partir de um relacionamento íntimo, real, profundo com Deus, as Escrituras, jejum e a oração. Não negligencie. Domingo passado, convoquei a igreja para um jejum essa semana.
Essa é a mensagem do Senhor, do Espírito. Há tempo para todas as coisas, agora é tempo de clamar. É tempo de joelho, é tempo de jejum. Ah, pastor, mas nós estamos vivendo o final de ano, é tanta comelança, né? Não é churrasco, né? E o Senhor vem no meio disso tudo conclamar um jejum e uma oração? Não, não é o pastor que está clamando. Aqueles que têm ouvido, que ouçam o que o Espírito diz ao Senhor. Que Deus abençoe a todos. Feche seus olhos agora e vamos orar. Deus, eu apresento a Tua palavra. Senhor, eu espero que tenha conseguido transmitir da maneira com que o Senhor colocou no meu coração. Se não a fiz, Senhor, tem misericórdia. E por favor, Espírito Santo, você que é poderoso, que sonda, que conhece cada caminho íntimo da alma de cada um que está me ouvindo, inclusive a minha, traduza, fale, revele, ilumine, ó Deus, aquilo que o Senhor quis falar, caso a minha fala fora insuficiente, porque reconheço diante dos meus irmãos e irmãs e do Senhor, que sou humano, e talvez as palavras, as construções do meu idioma não conseguiram alcançar, mas o Teu Espírito pode fazer isso, o Teu Espírito pode falar, porque a Tua palavra, ao qual eu me baseio, diz que o Espírito ele é capaz de dividir medula, ele é capaz de separar, e lá no íntimo. Então esse Espírito fala com o meu irmão, com a minha irmã nessa manhã, em nome de Jesus. Eu reconheço a minha limitação, e reconheço a Tua grandeza. O Senhor é mais, o Senhor tem sido bom, o Senhor é bom. Como diz o povo de Judá e Israel, de Jerusalém, juntamente com Josafá nas Escrituras, quando os inimigos se levantaram, nós abaixamos as nossas armas agora, pegamos as nossas harpas, os nossos tamborins, e louvamos ao Senhor, dizendo que o Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre. Te bendiremos, sempre, sempre e sempre. Amém, amém. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Quero chamar aqui, é o irmão Walter, né? Isso, o irmão Walter, ele vai trazer agora uma reflexão de estudo específico. Como eu já orientei a superintendência, estarei indo para uma visita agora, pretendo ver se eu consigo visitar essa pessoa. Como eu disse, estarei saindo de férias amanhã, para não ter que fazê-lo isso durante as férias. Farei agora, nesse período, se me for capaz. Sim, farei. Certo? Eu vou orar pelo irmão Walter, ele vai trazer essa reflexão, e logo nós já estaremos juntos nas nossas casas. Logo mais à noite, às 19 horas, estaremos juntos, amém? Deus querido, usa o Walter, ó Deus, em nome de Jesus, na sua clarividência, na sua capacitação, ele é teu, toma-o em tuas mãos, que aquilo que precisa ser falado pelo Senhor aconteça em nome de Jesus. Assim como eu pedi, ó Deus, eu peço para ele, que não seja o homem falando, mas o teu Espírito, ó Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Deixa eu fazer a sepsia aqui. Pai do Senhor, abençoados. Agradeço a Deus a oportunidade de estar fazendo mais uma reflexão de estudo junto com os irmãos. E o tema proposto está aliás, o texto que a gente vai usar de início, o texto base, é o Salmo 133, tá bom? Aí os irmãos já começam a abrir a Bíblia em casa, a Bíblia aqui, tá bom? E assim, o tema é: o prazer em estar junto, meu relacionamento com Deus. Essa foi a proposta que o irmão trouxe para nós, para esse estudo, que está baseado logo nesse texto. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanham, como por questão de logística, não é possível pedir para os irmãos lerem, né? Fica um pouco mais difícil. Então eu vou estar fazendo as leituras, tá bom? Então vou ler o texto, diz assim, Salmo 133. Ó, quão bom e agradável viver unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão,
e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Esse é o texto proposto para nós trabalharmos nele nesse período, nesse momento. E esse texto é um texto assim que eu, irmãos, vou falar de mim assim, particular. Esse texto foi um texto assim muito impactante porque ele traz conhecimentos profundos do nosso relacionamento com Deus. Traz um conhecimento profundo sobre como é agradável nós estarmos juntos. Como é agradável o povo de Deus estar junto. Por esse livro, irmãos, agora vamos partir um pouco mais para o estudo, vamos lá. O estudo diz assim, esse livro, conhecendo o autor que é Davi, este livro tem mais de 3.000 anos que foi escrito, certo? Então, tem 2.000 anos de Cristo, mais 1.000 anos de Davi até Jesus dá 1.000 anos. Então nós temos mais de 3.000 anos que essa mensagem, que esse texto foi escrito. E ele é forte e atual para nós hoje. Ele é muito importante para a gente entender que a Bíblia é um livro inesgotável. Ele não se esgota. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você busca de Deus, quanto mais você busca esse conhecimento, mais essa Bíblia tem a oferecer. Essa palavra vai jorrando. Ela não para. Tem uma frase que me chama muita atenção, e eu ouvi aqui na igreja, que me chama muita atenção. Se você quer do Senhor, se você vem disposto a tomar um copo de água da parte do Senhor, Ele vai dar. Ele vai derramar essa água. Se você vem disposto a encher um balde da presença do Senhor, Ele vai encher. Se você vem disposto a encher uma piscina de 5.000 litros, o Senhor vai derramar também. Aí vai do recipiente que somos nós. Amém, irmãos? Então esse texto ele me chamou muita atenção, porque logo no início, esse texto nos faz fazer uma reflexão de valores, do valor e da importância da união entre os irmãos sanguíneos, patriotas e espirituais. É muito importante essa reunião nossa, como servos, como irmãos em Cristo. Nós vamos decorrer um pouco o texto. Eu gostaria, sinceramente, irmãos, assim, os irmãos conhecem um pouco aqui, eu gostaria da gente poder falar assim, interagir mais, no sentido de um ler a leitura, outro fazer a leitura, mas como está online, a gente precisa estar aqui, né, e ficaria um pouco mais inviável. Então vamos lá, logo no começo, ele diz assim: é bom e agradável vivermos unidos. Aí eu coloquei aqui. O que é uma união fraternal? É uma pergunta para todos nós. O que é uma união fraternal? Por que nós temos prazer em se reunir? Tudo que você vai se reunir tem um propósito. A pessoa está fazendo aniversário, você se reúne para comemorar o aniversário. Todo mundo está ali para reunir aquele aniversário. O povo de Deus se reúne para quê? Para louvar a Deus, para entender das coisas do Senhor, para conhecer a palavra de Deus, e aí vai. Nós temos prazer em estar junto, mas por que nós temos esse prazer em estar junto? Esse prazer, irmãos, eu vou explicar aqui um pouquinho desse fraternal. Não se trata de um momento, e sim de um relacionamento significativo e duradouro. Essa unidade é destacada com 2 objetivos. 2 objetivos é destacado. Irmãos, quando eu falo assim de aniversário, passa. Você cantou ali, passou. Esse amor fraternal, ele vai além. Esse amor fraternal é aquele relacionamento duradouro e significativo. Nós nos conhecemos, nós estamos mais próximos uns dos outros. E aí sim, esse é um relacionamento fraternal, onde nós nos conhecemos, onde nós somos mais íntimos. Ponto 1, que seja bom.
lá, versículo 1. Como é bom. Aí eu coloquei, que seja bom. Davi sugere um valor mais intenso, precioso. Então, para ser bom, nós temos que entender que este momento que é hoje, que é aqui e que é nos lares, e aqui onde a mídia pode alcançar, é precioso. Não podemos desperdiçar algo precioso. Ninguém pega uma moeda de ouro e joga fora. Ninguém pega aquilo que tem muito valor e despreza. Então não podemos desprezar essas oportunidades de conhecimento da palavra do Senhor. Que seja agradável, que seja prazeroso. No próprio versículo diz assim, como é bom e agradável. Então tem que ser agradável, deleitoso, harmonioso. Então o texto ele nos proclama para isso, irmãos. Eu vou pular agora para o versículo 2. E aí tem vários aqui, a gente vai ter um tempo maior aqui também de conhecimento. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Então assim, o óleo, no Salmo 23, 5 e 6, está perto aqui, eu vou ir até lá. Diz assim, ó, Salmo 23, versículo 5 e 6. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com o óleo e o cálice transborda. Essa unção do óleo era muito comum usada, principalmente no Antigo Testamento. Os pastores de ovelhas, ele derramava óleo na cabeça das ovelhas, para que moscas que determinado tempo aparecem na região, não entrasse nas suas narinas e não depositasse óvulos, aquelas coisas. E aquilo ia comendo por dentro, ao ponto de chegar no cérebro da ovelha. Então ele banhava, ele derramava uma grande quantidade de óleo mesmo, até também por causa de carrapatos, ou também por causa de piolhos que dava no animal. Então, para proteger a ovelha, monte de óleo, bastante óleo, para que aquele óleo, as moscas, chegassem, se incomodassem com aquele cheiro e não tivesse acesso à narina. E aquele animal, quando acontecia da mosca entrar nas suas narinas, isso começava a comer lá por dentro os bichos, e aí causava uma dor muito grande. E essa dor muito grande que causava, ela batia a cabeça em algum lugar para aliviar a dor. Algumas ficavam loucas. E no caso do cordeiro, eles ficavam muitas vezes impotentes. Não produziam. Então, eles batiam, a ovelha batia com a cabeça tão forte numa pedra ou numa árvore, que ela morria. Está vendo a importância? A importância deste óleo? E aí nós vamos aqui, eu coloquei aqui, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tinha 7 aqui, irmãos. 7 coisas que, porque falando a respeito de óleo. Então vamos lá. No versículo, o óleo servia para limpeza. Para a gente entender, vamos lá para o versículo, para o texto. O texto está em Mateus. Todo mundo junto, vamos lá. É bom e suave que nós estejamos unidos, juntos, né? Então vamos lá juntos. Mateus, eu falei Lucas, eu falei Mateus. Mateus capítulo 6, 17 e 18. Mateus capítulo 6, 17
versículo 17 e 18, que vai dizer assim, 6, 17 e 18, vai dizer assim: tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejues, e sim ao teu pai em secreto, o teu pai o vê, e em secreto te recompensa. Então, irmãos, olha só, o óleo tinha mais uma finalidade. Além da proteção da ovelha, para que as coisas não entrassem no seu ouvido, não entrassem nas suas narinas, tem também a função da limpeza. E ele coloca aqui, tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lave o rosto. E geralmente se ungia a cabeça com o quê? Com óleo. Costume. Já era um costume do passado, costume daquele povo daquela época. Era esse costume. Então o óleo era usado também com essa finalidade. Vamos para a próxima finalidade também. Em Lucas, continuando nesse mesmo pensamento, Lucas 7. Lucas 7. Lucas 7 diz assim, Lucas 7, versículo de 37 e 38. 37 e 38, versículo. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e enxugava com os próprios cabelos, e beijando-lhe os pés, ungia com unguento. De novo, a questão do óleo. O óleo, além da limpeza, também tem outra função, da unção. Unção. Quando você ouvir falar de unção, nós estamos falando também da unção do Espírito sobre a cabeça. Nós vamos chegar lá, tem mais alguma coisinha? Eu estou passando aqui os textos rapidamente, irmãos, porque muitas vezes o tempo também talvez não permita, mas vamos lá. E aqui, além do coisa, a gente vai entender que tem esses óleos, ela coloca aqui, unguento, né? Ele era aromático. Então, tinha essa finalidade também. Nós vamos chegar lá. Medicinal. Vamos lá para o livro de Tiago. Tiago, capítulo 5, 14. Tiago 5, 14. Se eu estiver indo rápido demais, eu estou nesse ritmo, irmãos. Acho que dá para acompanhar, né? Vamos lá. Livro de Tiago, capítulo 5, versículo 13 em diante. Diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça orações. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. E estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. Olha lá. Recomendações. Está alguém sofrendo? Ore por ela. Recomendação bíblica. Está alguém alegre? Cante louvores. É momento de alegria. Está alguém doente? Aí o negócio é outra recomendação. Chame quem, irmãos? Chame os presbíteros. Por que chama os presbíteros? Porque o Senhor já ungiu os presbíteros. A unção do Espírito está sobre estes. E estes, através da unção que está sobre ele, vai ser transferida para o doente. Por isso que é algo que a gente precisa entender que é muito
sério e muito importante, muito precioso e muito valoroso. E aí diz assim, vou ler de novo. Está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. Essa unção, irmãos, está relacionada à ação do Espírito Santo sobre a vida daquela pessoa enferma. Quem vai fazer isso? Quem já foi ungido por Deus para fazer. E aí, a pessoa será curada. Então nós temos que entender a importância da unção. Sem unção, fica difícil. Nós precisamos da unção. Nós necessitamos da unção do Espírito. Nós necessitamos da direção de Deus nas nossas vidas. Nós necessitamos que esse poder esteja sobre nós. Necessitamos dela. Porque sem ela, fica difícil a gente caminhar. Fica difícil a obra do Senhor avançar. Quem não está nessa unção, não tem o prazer de estar junto. Eu vou até lembrar aqui, quando você começa a conversar com alguns irmãos, e aquele irmão tem uma paixão, tem um amor, aquele irmão ama muito a Deus, ele ama a palavra de Deus, ele é uma pessoa que ela tem a unção do Espírito, você começa a conversar com ela, você não quer parar mais. Vai longe. Vai, porque está no mesmo propósito, está na mesma linha, está no mesmo pensamento, está na mesma unção um do outro. Você vai sentir prazer em estar junto. Não tem como você não sentir prazer em estar junto. Vamos passar mais um pouco, irmãos. Eu estou falando aqui, mas eu estou falando ponto por ponto. Beleza. O óleo também era usado para beleza. Vamos achar aqui. Está no livro de Esther. Livro de Esther. Esther capítulo 2, o versículo é de número 12. Uma coisa também que me chamou muita atenção, irmão, é muito curioso isso. É bom a gente conhecer um pouco mais da palavra do Senhor. Quanto mais a gente conhece, mais é maravilhado a gente. Olha que interessante. Esther capítulo 2, versículo 12. Está relacionado ao tratamento, né? Para chegar a rainha, né? Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratar algumas prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento. 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias, e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Olha só, a Esther, para ela chegar até a presença do rei, para se tornar rainha, ela tinha que passar por esse processo. E esse processo de embelezamento durava 6 meses. 6 meses com óleo de mirra. Então 6 meses era um tipo de óleo, que era o tratamento do embelezamento que ela precisava passar. E mais meses, outro óleo. O que quer dizer isso, irmãos, aqui? Que é assim, irmãos, para a gente chegar na presença do Senhor e ficar assim, a gente tem que passar por um processo constante. São 12 meses aqui que está falando. Então, 12 meses do ano é 12 meses de tratamento na presença do Senhor. É 12 meses que o óleo da unção tem que estar sobre as nossas vidas. É isso que o texto quer transmitir para nós hoje. Quer transmitir essa questão do óleo. O óleo é a ação do Espírito, é a unção do Espírito na vida do cristão. E ele precisa 6 meses, um óleo.
6 meses outro óleo. Mas o óleo é tratamento para embelezamento. Para quê? Para a gente ficar bonito, sabe como? É para a gente ficar bonito, não para pessoas humanas, mas a gente ficar bonito na presença de Deus. Amém? Vamos lá. Mais uma coisa também que era usada. Vamos para o livro de Provérbios. Provérbios 7. Provérbios 7, 17. Estão me acompanhando aí, irmãos? Amém? Provérbios 7, 17. Já perfumei o meu leito com mirra, óleos e cinamomo. Irmãos, o óleo também é sinal de romantismo. É sinal de leito sem mácula. É sinal de intimidade. Óleo também era usado, muitas vezes, no momento romântico de um casal. Era usado o óleo aromático. Mais uma função do óleo na Bíblia, viu, irmãos? Vamos lá. Vamos agora para Êxodo 30, 30. Mas antes, irmãos, eu vou fazer uma mudança aqui. Eu falei Êxodo 30, 30, mas nós não vamos para Êxodo, não. Nós vamos para Isaías. Nós vamos para Isaías 1, 6. Vamos lá para Isaías. Depois a gente vai lá para Provérbios. Para Êxodo. Isaías 1, 6. Acharam? Todo mundo? 1, 6. Mas eu vou começar do versículo 4. Vai acabar no 6. Diz assim: ai desta nação pecaminosa, povo desgarrado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do seu santo de Israel, voltaram para trás, porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo, desde as plantas do pé até a cabeça. Não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras, não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Nem amolecida com óleo. Irmão, o óleo tinha finalidade. Amém, irmão? O óleo tinha finalidade, irmãos, de amolecer, de tratar a ferida. E aqui, irmãos, ele está falando com o povo, e a gente, vamos fazer aqui, irmãos, vamos parar para pensar aqui nesse texto para nós hoje. Vamos fazer uma aplicação para nós hoje. Nação pecaminosa, povo desgarrado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemando do Santo de Israel, voltaram para trás. O que está falando aqui, irmãos? A pessoa se converte, aceita Jesus, e ela olha para trás e vai querer viver uma vida pecaminosa. E se a gente não aceitar o óleo descido do céu, através do Espírito Santo de Deus para nossas vidas, essas feridas vão continuar. Ela precisa ser amolecida com óleo. E é qualquer óleo? Não. É com o óleo da unção. É com o óleo que desce dos céus. E agora eu quero passar para o outro texto. Vamos lá, consagração, Êxodo
30:30. Tem bastante texto, irmão, porque é estudo. Então vamos estudar. Vamos lá para Êxodo. Êxodo 30:30. Amém? Êxodo 30:30. Também ungirás Arão e seus filhos, e os consagrarás para que me oficie como sacerdote. Dirás aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Irmãos, como era consagrado uma pessoa, como era consagrado um sacerdote? Como era consagrado? Exatamente como se fazia com as ovelhas. Como o pastor fazia com as ovelhas, exatamente. Pegava aquele óleo e derramava sobre a cabeça, ao ponto de lavar todo o rosto, todo o corpo, e aquele óleo ia descendo. Por isso que lá no texto, lá ele fala: desce como óleo na cabeça de Arão, e vai descendo sobre as suas barbas e tal. Isso quer dizer assim, irmãos, quando uma pessoa vai ser consagrada a Deus, não pode ser consagrada uma parte. Tem que ser com abundância. Tem que ser em grande quantidade. Porque se não for em grande quantidade aquela unção na vida daquele sacerdote, as moscas vão entrar. Aliás, naquela ovelha, né? As moscas vão entrar. E no sacerdote é algo também parecido. Se o Senhor não ungir a gente com essa grande quantidade, as moscas vão entrar também na narina e o profeta vai ficar doido. Por isso que precisa a gente receber do Senhor em grande quantidade. Nós não podemos querer uma quantidade de óleo onde a gente tocou ali só aquele pouquinho de óleo. Não, nós precisamos receber do Senhor com abundância. Para que, irmãos, é necessário essa unção do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas? É necessário para que os nossos ouvidos não ouçam aquilo que não pertence a Deus. Proteja os nossos ouvidos, proteja as nossas narinas, proteja as nossas bocas. Tem uma antiga, bem antiga, né? Cuidado olhinhos com o que vê, cuidado boquinha com o que fala, cuidado com o ouvido com o que ouve. Por isso, irmãos, que na cabeça, nossa cabeça precisa ser ungida. O Espírito Santo de Deus é assim. Essa unção, ser humano nenhum, é capaz de dar essa unção. Essa unção, ela desce do alto. Ela desce dos céus. E aí ela invade todo o ser. E aí, quando você é ungido pelo Espírito Santo de Deus, você tem condições de abençoar outras vidas. Vamos caminhar mais um pouco. Vamos lá em Êxodo 40, está perto. Olha só a importância que nós estamos falando da unção. Êxodo 40, versículo é de número 13 e 15. O versículo é o 13 e 15. Diz assim: vestirá Arão das vestes sagradas, e ungirás, e as consagrarás, para que me oficie como sacerdote. Então, Arão, ele foi ungido para oficiar como sacerdote. Vamos lá para o versículo na sequência, versículo 14. Também fará chegar seus filhos, e lhes vestirá as túnicas. E os ungirás como ungiste seu pai, para que me oficies como sacerdote. Sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. Irmãos, olha a importância da unção. A unção, ela vai passando de geração em geração, de pai para filho. Você é um pai de família ungido.
você vai transferir a unção para os seus filhos. Os seus filhos vão transferir a unção para os seus netos. A unção vai passando de geração em geração. Por isso a importância da unção. Por isso que esse texto, há 3.000 anos atrás escrito, é bênção para nossas vidas hoje. Vai passando de pai para filho. Quem está na unção tem prazer em estar com as pessoas que têm unção. Amém? Vamos caminhar, irmãos. Falei bastante de unção. Irmãos, nós falamos a respeito da unção. Nós falamos a respeito do começo desse texto. Agora nós vamos entender a segunda parte. A segunda parte, irmãos, é a respeito desse prazer em estar junto. Quem está na unção, quem está na unção do Espírito, vai ter esse prazer de estar junto. E ele fala aqui no texto, eu voltei para o texto lá, tá, irmãos? De Salmo 133. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vou ler desde o comecinho, não só a parte B. Versículo 3. Salmo 33, 3. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quando é que o Senhor ordena a bênção? Quando as pessoas que estão debaixo da unção estão reunidas. A bênção do Senhor, ela vai estar debaixo, vai estar na onde as pessoas que são cheias do poder do Espírito Santo de Deus na sua vida estão. A bênção vai ter ali, e é vida e paz. Nós vamos decorrer alguns textos, mas eu quero fazer aqui um pensamento com os irmãos. A ideia que o texto pretende transmitir é a seguinte: a unção entre os irmãos deve ter relacionamento, santidade e santificação. Nós precisamos se relacionar, nós precisamos buscar santificação e nós precisamos ter santidade para com Deus. Santidade, buscar essa santificação. Lá no texto que a gente leu lá de Isaías, fala do povo que estava totalmente desgarrado, eles já tinham se convertido e voltou atrás, se arrependeu. O Senhor está falando que não é bem assim, nós temos que buscar esse relacionamento uns com os outros e ter essa santificação e essa santidade. Continuando mais aqui um pouco, irmãos. O segredo, irmãos, do avivamento é da ação do Espírito Santo e os resultados da união dos filhos de Deus. Olha só, o segredo do avivamento, se fala tanto, né? Ou se falou, hoje talvez não se fale tanto, ou se fala de um avivamento que talvez é mais um animamento do que um avivamento, né? Então nós estamos falando aqui de um avivamento, ou seja, o transbordar da ação do Espírito na vida do cristão. O segredo do avivamento e da ação do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo é o resultado da união dos filhos de Deus. Então, quando a gente se reúne, que a gente está junto, a ação do Espírito, há o derramado da unção nas nossas vidas. Vamos para Hebreus 10. Hebreus 10, 25. Quase lá. Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Irmãos,
O que nós temos percebido? O dia está se aproximando, a vinda de Cristo está chegando. A vinda de Cristo, cada dia que passa, está chegando mais rápido, está chegando. E alguns estão deixando de congregar. Alguns não estão tendo esse prazer, essa alegria de estarmos juntos aqui, de estarem juntos na sua casa quanto família, junto no celular com um amigo assistindo. As pessoas não estão tendo mais esse prazer. Mas o que a Bíblia está nos dizendo? Não deixe de congregar. Se ajunte. Não deixe de buscar ao Senhor. Vamos lá. Se envolve, irmãos, Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5:11. Esperar um pouquinho. Diz assim, 1 Tessalonicenses 5:11. Consolai-vos, pois uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estás fazendo. Irmãos, por que a gente precisa se congregar, estar juntos, estar reunido? Porque é lá que a gente vai consolando um ao outro, é lá que a gente vai estar ajudando um ao outro, é lá que vai estar um animando ao outro. Por isso que a gente tem que estar reunido. Vamos lá. Romanos 15:32. Romanos 15:32. Diz assim: a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue a vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. Eu vou ler o 30, irmãos. Versículo 30, 15:30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito. Esse Espírito aqui, letra maiúscula, está dizendo assim, a ação do Espírito, a ação da unção do Espírito na sua vida. É isso que esse texto está dizendo. Que lutais juntamente comigo nas orações a Deus, em meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que está meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que ao visitar-vos pela vontade de Deus chegue a vossa presença com alegria e possa recrear-nos convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Irmãos, ele estava ali falando, eu estou ansioso no bom sentido de estar com vocês. Porque quando a gente se reúne, a unção do Espírito, a ação do Espírito é tão boa, é tão agradável, que eu quero que isso aconteça. Eu quero me recriar com você. Eu quero me relacionar com você. Eu quero falar das bênçãos de Deus para você. Eu quero cantar hinos de louvores com você. É isso que ele está dizendo. Por isso que nós precisamos dessa unção. Amor verdadeiro, irmãos. Vamos lá, Efésios. Efésios 4. Efésios 4. Efésios 4, do 2 ao 3. Diz assim, 2 e 3. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, Espírito Santo aqui nesse texto, letra maiúscula, como também fosse chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Está em todos quem, irmãos? Está em todos aqueles que estão na presença do Senhor. Então, aqueles que estão na presença do Senhor
são usados por Deus para abençoar e ser abençoado. Para terminar, o último texto, ação do Espírito, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios, capítulo 12, 6 e 7. Capítulo 12, versículos 6 e 7, amém? Diz assim: e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e assim sucessivamente. Irmãos, depois os irmãos leem o restante do texto. Aqui, irmãos, é assim: o Espírito Santo de Deus vai conceder uns na igreja para um trabalho, outro para outro trabalho no reino de Deus. O reino de Deus é o mesmo. A unção do Espírito na vida da pessoa é a mesma. A questão é, eu quero receber essa unção para ser bênção na vida do meu irmão? Eu quero receber essa unção para ser útil? Porque ele fala que derrama essa unção, irmãos, nas nossas vidas, é para que tenha um fim proveitoso. Essa unção, ela não pode ser derramada na vida do servo de Deus para não ser útil de alguma forma, ela vai ser útil. Amém? Essa é a palavra que o estudo, foi bastante versículos, que é para a gente fixar, irmãos, que nós precisamos, e é um estudo, e a gente precisa, o estudo é assim mesmo, a gente vai passando texto, ver bastante capítulo, bastante versículo para a gente entender. A Bíblia é riquíssima, então se apegue à palavra do Senhor. E eu quero concluir da seguinte maneira: é que não podemos dispensar a bênção da união entre os irmãos, seja eles sanguíneos, patriotas ou espirituais. Não podemos, não despreze a palavra que hoje foi pregada neste lugar. Não despreze a unção do Espírito em suas vidas. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E que a gente, logo mais à noite, estejamos aqui reunidos em nome de Jesus. Amém? Obrigado, irmãos.